Salmos 37 é um pequeno salmo, que foi escrito pelo salmista Davi. Ele é um dos mais belos, inspiradores salmos da Bíblia. Ele foi escrito, por Davi, e Davi ele faz esse convite, a confiar no Senhor, a ter paciência em Deus, O Salmo 37 ele fala assim: confia no Senhor e faz o bem, e habita na terra, e alimenta-te da tua fidelidade. Deixa-te guiar pelo Senhor e não te irrite com o sucesso dos malvados. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Confia em Deus e não nos preocupamos com os problemas do mundo. Fazer o bem é viver de acordo com a vontade de Deus. Ser paciente e não nos irritamos com injustiças do mundo. Buscar a sabedoria e a orientação de Deus em nossas vidas. O salmista Davi ele deixa esse salmo inspirador para nós nesta manhã. E eu quero deixar para o teu coração: confia em Deus, não te preocupas com os problemas deste mundo, porque o Senhor cuida de cada dia. Ele está dizendo fazer o bem e vive de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é perfeita e agradável, aos nossos corações e às nossas vidas. Tudo que Deus quer é que nós venhamos confiar nele, buscar ele em primeiro lugar. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você deve fazer é buscar o Senhor, é buscar confiar nele, entregar o teu dia a ele, entregar as tuas preocupações, lançar a ele as tuas preocupações e as tuas necessidades. E o Senhor, ele cuidará de você, ele cuidará da tua casa, dos teus filhos. Aonde você não consegue alcançar, a mão do Senhor ela te alcançará. Então esse salmo nesta manhã eu quero deixar para o teu coração. Reflita nesse salmo, Salmo 37. Confia no Senhor e habitarás na terra e te alimenta da tua fidelidade para com Deus. Ser fiel com Deus, ser fiel com o Senhor. Descansa o teu coração e confia nele. E lança sobre ele as tuas necessidades. E o mais ele fará, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos ouvir louvor agora, mais um louvor. Dessa vez vamos ouvir aqui. Qual foi o louvor que nós selecionamos? Eu sou teu isso? Pai. Eu sou teu Pai. Web Cidade, programa Conexão Gospel. Quero mandar um bom dia, um alô e uma paz do Senhor para os nossos ouvintes, especialmente para o meu amigo Adual Filho, ele que está em Jacundá, Está em Jacundá, ouvindo a programação da TV e Rádio Web Cidade, especificamente agora aqui na Rádio Web Cidade, que nós estamos transmitindo através das nossas redes sociais. Estamos transmitindo através do YouTube e também através da nossa plataforma própria de streaming, que é a nossa Web TV, tá? O Adual Filho, o DJ Gordo, todos os nossos amigos aí de Jacundá que estão ouvindo a Rádio Cidade. Vamos trazer louvor aqui. Eu sou teu Pai. Louvor lindo. Eu tenho um Pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só a chance.
sabe quem eu sou. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua e se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relação com profundidade, na intimidade. E se não preciso de formar. Diga, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religião, então chame por ele, chame por ele. E se precisar, é só chamar. Eu sei, pode ser de madrugada, qualquer hora, qualquer hora. É só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Vai, 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 vai. Eu sou. Levante a voz, diga: eu sou teu pai. Eu sou teu. É só. Eu sei, levante a voz e diga: eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou. E não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Não é sobre religiosidade, Bom dia, bom dia. Bom dia, pastora Cleidiane, bom dia. Bom dia. A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Quero deixar uma palavra aqui, mais uma palavra para nós nesta manhã, que diz assim: você é a luz do mundo, não deixe que as sombras do medo, das dúvidas e das incertezas obscurem o brilho com a luz de Deus, ilumine o caminho para os outros. Se a luz do mundo, essa é a luz do mundo é Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos de mais um louvor. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir aqui a poderosa palavra de Deus. Amém?
nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede e volte para o mar. Vou te esperar no mar. Nada de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Agora são 8h24, 8 horas 24, programa Conexão Gospel. Agora sim, pastora Cleidiane já está conosco. A paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor Jesus, é uma honra, um prazer muito grande estar aqui para trazer a mensagem diretamente do coração de Deus para o seu coração. Amém. Glória a Deus. Eu sou a pastora Cleidiane, eu faço parte da equipe do missionário R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós estamos localizados ali na Avenida UN Cavalcante,
ali em frente o Posto Novo Horizonte, fica do lado da Portal Alumínio e do quartel. Amanhã, por exemplo, nós teremos aí, pastora, uma gincana dos jovens. Top. Jovens e juniores, né? As crianças a partir de 7 anos, nós vamos unir ali com os jovens e trazer aquela gincana sobre o livro de Mateus. Você que é jovem, que está me ouvindo, você que tem crianças aí a partir de 7 anos de idade, se quiser levar, vai ser uma tarde de alegria, uma tarde de entretenimento, uma tarde de conhecimento e de muito poder de Deus, né? Nós precisamos preparar essa geração, né, pastora? Benção pura, né? É verdade. Trabalhar com o jovem, né? Hoje em dia o jovem... É difícil trabalhar com o jovem, mas Jesus dá força, né? Sim. Eles estão muito dispersos, né? Sim. Os jovens estão muito dispersos, mas é preciso trazer eles para Cristo, é preciso mostrar esse amor de Cristo. Eu sempre tenho orado para que Deus venha abrir o entendimento, não só dos jovens, mas de toda essa geração, para que eles possam conhecer a largura, o entendimento, a profundidade, o comprimento e a espessura desse amor de Deus, porque quando a gente conhece o amor, experimenta o amor, pastor, a gente quer estar perto. Verdade. Os jovens, eles estão muito conhecendo as coisas desse mundo, então eles querem estar perto das coisas desse mundo, mas aí a nossa grande missão, nosso grande desafio é demonstrar esse amor, porque aí quando eles se sentirem amados por esse amor de Deus, eles serão atraídos. Sim. E aí eles serão transformados. Sim. E aí A presença de Deus é quem transforma, né? É verdade. Basta que eles sintam a presença de Deus, sintam esse amor, sintam essa graça, para que eles venham entender que o amor de Deus para com a vida deles é grande. É grande. Né? Porque o nosso jovem de hoje, né, nessa loucura toda, nesse negócio de internet, né, como a senhora falou, eles estão muito dispersos. Tanto o jovem como também as crianças. Sim. Né, estão muito ligados em redes sociais, celular. Então, a vida deles praticamente é isso. E nós, como pais, como mães, nós precisamos vigiar e ter muito cuidado, porque a vida corrida, a correria do dia a dia, o desafio de colocar a comida na mesa acaba a gente deixando a desejar. Sim. E não conseguimos, às vezes, acompanhar, né, quem é que está ali ouvindo e falando ao ouvido dos nossos filhos. Sim, então, é preciso os pais ter esse posicionamento, né, de colocar os filhos como prioridade, porque se a gente correr atrás do dinheiro, se a gente correr atrás das coisas, é para eles. Então, mas às vezes a gente procura muitas coisas dessa vida e esquece do mais importante, que é o que Jesus falou para Marta, né, e Maria. Então, Marta estava muito afadigada, corrida para um lado para o outro, e ali Maria largou tudo e sentou. E ela ainda estava questionando, mas Senhor, você não vê aí a Marta sentada aí, não me ajuda? A Maria, eu estou aqui correndo, faz uma coisa, faz outra, ela ainda se sentia na razão. Então hoje, quando a gente vai conversar com o pai, com a mãe, para ele parar, ouvir a Cristo, buscar o Senhor, ensinar o seu filho, doutrinar, amá-lo como Jesus, porque às vezes os pais hoje estão só espancando, batendo, cobrando. Não minta, mas eu mesmo estou mentindo, tipo isso, entendeu? Então, isso é muito sério. E aí, às vezes, quando a gente vai conversar, quando o próprio Deus vai falar, e ainda se acha na razão. E aí, o que acontece? Jesus falou assim, Marta, Marta, você está muito afadigada, atarefada com muitas coisas, mas a Maria, ela escolheu a melhor parte. Qual é essa melhor parte? Uma parte que nunca será tirada. Então, às vezes, a gente quer encher eles de roupa, encher eles de... até colocar para estudar. É verdade. Nada de errado, colocar o melhor na mesa, mas a gente está esquecendo do espiritual. A gente está esquecendo daquilo que nunca vai ser tirado, que é a espiritualidade, a evolução daquela criança, daquele jovem, porque no final, para onde iremos, pastor? Verdade. O final é o céu, né? Para aqueles que estão em Cristo. E para aqueles que estão em Cristo, a palavra de hoje é muito forte lá no livro de Isaías, pastora, 54, versículo 10, que diz assim, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas... olha só, esse mais traz uma esperança, traz uma alegria, traz uma paz, traz uma força, traz um mover dentro de nós muito grande. Por quê? Não é fácil uma montanha se desviar de um lugar. Sim. Não é fácil um outeiro ser jogado para o outro lado. Mas a palavra do Senhor diz que ainda que isso aconteça, né? Ainda que algo desastroso aconteça, ainda que as montanhas saiam no lugar, ainda que os outeiros se rompam de um lugar... ainda que tudo venha se tremer, mas ele diz que a benignidade não se desviará de ti. Então, essa benignidade, Deus é um Deus benigno.
Sim. Deus é um Deus benigno e essa benignidade ela acompanha o justo. O livro de Isaías é um livro messiânico, é um livro que fala do Messias. E quando nós estamos em Cristo, já reconhecemos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, esse entendimento, essa convicção, ela é muito importante para a gente não viver numa religiosidade. Sim. Eu sou crente, eu vou para a igreja, eu bato o ponto lá, todo domingo, toda sexta eu estou lá, estou fazendo a obra, mas na verdade, essa convicção ela não está dentro de nós. Sim. Essa certeza que Deus é um Deus benigno, essa certeza que eu tenho uma aliança. A aliança é compromisso. Deus tem um compromisso comigo, Deus tem um compromisso com você, que hoje reconhece Ele como Salvador, o único Salvador. Hoje que você que reconhece Ele e aceitou o pagamento dessa dívida que Ele fez, o que aconteceu com você? Você hoje foi transportado das trevas para a maravilhosa luz. No mundo espiritual você está num posicionamento totalmente diferenciado. Só que não adianta, pastor, eu ter uma posição e não me colocar, não fazer aquilo que a posição me coloca para fazer. Ou seja, eu perco a minha identidade. Eu gosto muito de um texto que fala lá no livro de Juízes que Adoni-Bezeque, ele era um rei que humilhava os outros reis. Ele pegava os reis, cortava os seus polegares e depois fazia todos ficarem comendo migalhas em volta da sua mesa. Olha que humilhação. Então, mas por que ele fazia aquilo? O polegar é algo que representa a nossa identidade. Né? Então, aqueles reis, eles perdiam a identidade deles. E é por isso que eles ficavam comendo migalhas. Só que chegou um dia que o povo de Judá perseguiu Adoni-Bezeque. E perseguiu e até alcançar. E pegou Adoni-Bezeque, aquele rei que humilhava, cortou o seu polegar e colocou em volta da mesa para comer migalha. E ele mesmo falou assim, olha, eu fiz isso com 70 reis. E hoje Deus está fazendo isso comigo. Ou seja, Adoni-Bezeque, por mais autoritário que ele era, mas quando ele perde a sua identidade, ele vai comer migalha. Você sabe por que hoje muito crente está comendo migalha? Eu falo crente porque é um povo que já conheceu Deus, já conheceu essa benignidade, que essa benignidade não vai se afastar. Sim. Como é que pode eu ter um Deus benigno ali do meu lado, na minha cola, e eu não estou desfrutando disso? Tem uma coisa errada, né? Então, ele está dizendo que ainda que os montes se vai, ainda que a terra se trema, a benignidade não se afasta, não se desvia de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, Deus é um Deus que vai se compadecer daquele que se aliançou, que se comprometeu com ele. Então, o Adoni-Bezeque, naquele momento, quando ele perde a identidade, ele se vê comendo migalhas. E toda pessoa que perde a sua identidade vai comer migalhas. E você vê aí que são tempos que vêm e que a palavra de Deus ela se cumpre. Sim. Né? Porque assim a Bíblia diz que com ferro tu feres e com ferro tu serás ferido. Exatamente. Com a mesma medida que tu medir, tu também serás medido. Verdade. Né? Então, esse tempo, Deus ele já vinha fazendo justiça. Sim. Né? Porque assim como ele fez com os outros, Deus também fez com ele. Né? Então, como você disse, a igreja hoje em dia ela está vivendo isso, ela está vivendo de migalhas. Porque a gente está vendo hoje uma igreja robotizada. Perdendo a identidade. Uma igreja que às vezes não glorifica mais, não dá glória mais. Por quê? Porque já está robotizada. Eu vou para o culto hoje, né, domingo, porque todo domingo todo mundo quer ir para a igreja. Mas quando chega na terça, no culto de ensino, eu não vou. Né? Então, a gente está vivendo esse tempo hoje de uma igreja robotizada. E quando vai, pastora, vai sem a chama tá queimando. Sim. Vai e às vezes o espírito não está moldado, o coração já não está mais inteiro. Sim. A cruz, eu gosto muito que a cruz representa dois tipos de relacionamento. A cruz ela é vertical e horizontal. Uhum. A cruz ela resgatou o relacionamento tanto com Deus quanto com as pessoas. Porque o pecado é que ele impede de eu me relacionar direito com a senhora, um exemplo. Se existe um pecado no nosso meio, vai dificultar o nosso relacionamento. Sim. Se o pecado reina em mim, eu vou começar a ter inveja, dependendo do tipo de pecado. Eu vou começar a falar, o que essa pastora... Entendeu? O pecado, a natureza dominando a minha vida, vai me impedir de me relacionar. Tanto com Deus quanto com as pessoas. Aí o que você vê? Às vezes as pessoas lá buscando a Deus, até às vezes dando glória. Porque na cabeça dela, o relacionamento dela com Deus está top. Mas quando passa pelo irmão... Ou seja, a natureza foi mudada para se relacionar com Deus, mas
o Espírito que fez isso não está também fazendo para que ele possa se relacionar com o próximo? Porque os mandamentos se reuniam em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Mas só que é igual você falou, às vezes a medida, eu tenho que ter muito cuidado com o padrão que eu levo. Porque aquele padrão que eu levo, ele vai ser cobrado de mim. Aí às vezes eu sou aquela pessoa que julga tudo, que aponta tudo, que condena tudo. E aí quando chegar a minha vez, porque eu também vou errar uma hora, eu também vou falar sem querer, sem saber. Eu vou irar e às vezes não vou conseguir, às vezes controlar. Depois, ô Senhor, me perdoa. Sim. Eu falei, Jesus, eu nem sabia direito, eu julguei. E aí? Entendeu? Então, com a mesma medida que você falou, nós estamos medindo. Então, é preciso recuperar essa identidade de adoração. Jesus nos fez, pastor, tudo que nós entregamos a Deus, Ele já nos deu primeiro. Sim. A única coisa que a gente entrega que Ele não deu é a adoração. Essa essência. Uma coisa também que não volta é o primeiro amor. Sim. Nossa, quando você está no primeiro amor, quando eu preguei ontem aqui, eu falei sobre isso. Eu digo, quando você está no primeiro amor, que você vem do encontro com Deus, né? Quem participou já de um encontro com Deus, poxa, o encontro de Deus é tremendo, né? E você vem de lá, você quer ganhar o mundo, você quer que todo mundo sirva Jesus. Você olha para as pessoas, ei, bora aceitar Jesus, ei, vem para cá, porque a gente está com sede que a pessoa venha, né? E aquela sede a qual a gente foi para aquele lugar, a gente encontrou, né? Aquela água, e a gente quer todo mundo para Jesus. Então, passado um tempo, a gente perde. Aí tem que ter cuidado. E não volta mais. Porque o primeiro amor é difícil você voltar. Uma vez perdido, você não volta mais. Você pode até voltar para Deus, sentir a presença de Deus, mas o primeiro amor você não sente. Por isso que não pode deixar perder, né? Por isso que não pode deixar a chama se apagar. Aí as pessoas ficam, às vezes, achando os pastores chatos, né? Vai pro culto. Por que não vai pro culto? Amanhã tem culto. O que aconteceu? É porque a gente quer ter esse cuidado. Sim. De não deixar a chama apagar. E antigamente Jesus não pregava assim, né? Jesus dizia, ei, deixa tudo e me segue. Por onde ele passava, as pessoas viam milagre, via que Jesus operava e ele seguia. Hoje em dia, a gente não vê mais milagre. Ninguém quer contar mais testemunho. Tipo, hoje eu fui curada. Eu não quero mais contar. Minha irmã, tu tem que contar. Eu digo pro meu pai, meu pai, ele teve um acidente de moto, caiu, né? Bateu a cabeça e ficou em coma. Né? E o médico disse, pode se despedir que não tem mais jeito. E ele teve um encontro, meu pai deu só Jesus. Olha, ele teve um encontro com Deus ali. Ele disse que ele viu uma mulher colocando 2 livros diante dele. E ele não é cristão, meu pai. E a mulher diz assim, seu Pedro, esse é um livro branco e esse é o livro da sua história. Olha. Sabe? E ela disse assim, essa história aqui já está no lago do esquecimento, né? Vamos botar essa frase. E essa aqui é uma nova história qual o Senhor vai trilhar. E essa nova história eu vou entregar ao Senhor. E ela entregou aquele livro branco na mão dele. Ele escreveu uma nova história. Ela disse assim, vá e volte e escreva uma nova história. E eu disse, pai, o senhor tem que ir para a igreja. O senhor tem que contar o seu testemunho, né, para as pessoas entenderem dessa experiência, sim, né? Que Deus existe, que Deus faz milagre. Porque só Deus para ter levantado o Senhor daquele leito. Porque com uma pessoa em coma, só Jesus. Né? E aí ele disse, não, eu estou dentro da minha casa, eu faço minha oração, né? Ainda tem aquele coração duro, né? Então as pessoas estão muito voltadas para isso. Eu vou para a igreja para quê? Né? Se eu posso orar dentro do meu quarto, né? Se eu posso buscar Deus dentro da minha casa. Eu digo, não, você tem que ir, porque a Bíblia diz o quê? Congregai-vos. Não deixai-vos a congregação. Né? Então nós temos que congregar. Isso é muito forte. E congregar nessa visão de aliança, pastora. Porque quando ele diz aqui em Isaías, o conserto da minha paz não mudará. Diz o Senhor que se compadece de ti. Então, muitas pessoas às vezes querem ir para a igreja, quer buscar a Deus, mas não quer estar dentro desse conserto. Sim. Porque esse conserto foi a cruz. Sim. Esse conserto foi a cruz. E o que esse conserto nos traz? Traz compadecimento. Eu quero que Deus me compadeça de mim, mas eu não quero ter compromisso. Eu não quero reconhecer, entender o que foi que fez. O que foi que aconteceu ali naquela cruz. Quando ele fala de benignidade, a benignidade não se desvela de ti. Quem é que tem? Você que me ouve que hoje, por exemplo, tem um nódulo, tem um tumor, tem algo que às vezes hoje em dia tudo você dá medo, né? Infelizmente nós estamos vivendo num tempo que quando o médico fala assim, tem um nódulo aqui, você já fica com medo, porque mas pensa que vai morrer no outro dia. É porque é natural da pessoa, a gente vê essas doenças mortais aí matando, e aí é impossível a gente não sentir aquele medo, mesmo sendo crente, só que aí, você que me ouve, você vai falar, não, peraí, eu tenho uma aliança.
Eu tenho aliança, e lá em Isaías 54, o versículo 10 diz que a minha benignidade não se desviará de ti. Então, aí você fala o nome daquilo que está sendo suspeito, é benigno. A minha tireoide é benigna. O meu fígado é benigno. Tudo que há em mim é benigno. Então não se levantará, não se criará nenhum tumor maligno. A gente tem que fazer essa oração e trazer essa palavra para nós, pastora. Sim. Porque às vezes a gente só deixa para fazer isso quando o médico fala, não tem mais jeito. Aí todo mundo pega a igreja e pede oração e tudo. Não, é errado, né? Nós precisamos. Mas nós precisamos não só viver com uma medicina preventiva, mas também com uma oração preventiva. Sim. Por que eu vou usar os benefícios da cruz só quando eu estiver morrendo? Por isso que vem uma vida de conhecimento, de oração e de intimidade. Sim. É eu chegar, Senhor, a benignidade está sobre o meu corpo. Nada em mim se tornará maligno, porque a benignidade reina sobre mim. É você ir fazendo essa oração preventiva. É já ir orando pelos filhos de forma preventiva. Senhor, os meus filhos serão benditos. Meus filhos são herança do Senhor. Minhas filhas, eu tenho uma de 7 e outra de 10. Eu já oro pelo casamento delas, pastor. Deus envia um varão, Senhor, prepara, onde estiver. Não vai nascer ainda, porque já tem 7, já é possível, já deve ter nascido. Já está por aí, já né? Já está por aí. Então, Senhor, prepara, ajuda as minhas filhas a guardar o coração delas. As escolas hoje, pastor, é tanta gente. Então, eu preciso, como é que eu vou proteger minhas filhas? Só no mundo espiritual. Eu digo, porque Senhor, eu não vou trancá-las dentro de um quarto. É verdade. Isso é uma palavra que eu digo, se o Senhor não guardar, ninguém guarda mais. Entendeu? Se Ele não cuidar, ninguém cuida mais. Se Ele não fizer, ninguém vai fazer. Só que, pastora, o que move os céus ao nosso favor se chama oração. Oração. Eu costumo dizer que o mundo espiritual, ele é muito legal. Ele é muito legal. A justiça terrena, ela falha, ela é comprada às vezes, sim, mas a espiritual não, filha. Não. Ninguém compra, não. É certo, é errado. Sim. O diabo, ele não pode tocar, pastora, onde não tem pecado. E, sim, entendeu? Ele vai tocar por causa do pecado. E Deus permite por causa de algo que tem que ser tratado. Sim. Deus, ele permite. Ele não adianta, não toca se não permitir. Verdade. Pastora, se algo está acontecendo, alguém abriu a porta na história. Se não foi eu, foi alguém da minha casa, alguém da minha, sim, família, mas se ele entrou, alguém abriu a porta. Alguém abriu a porta. Porque às vezes nós não estamos abrindo as portas para o Senhor. Um dia eu vi um testemunho da Vanida Bottieri. Ela é crente, né? Cantora gospel, né? E ela falando no testemunho dela que enquanto ela orava, buscava Deus, dentro da própria casa, a filha estava com magia negra dentro do quarto. E foi muito difícil para a vida dela, assim, sendo uma cantora gospel, né, conhecida, né, e ver uma filha... A filha trazendo as trevas. As filhas trazendo as trevas, né? E ela dizia, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, o Senhor me revela. E Deus revelou. Então foi uma batalha, assim, muito dura, né? Porque, é como a senhora disse, principalmente através das redes sociais, a gente tem que estar ligado no que nossos filhos veem, né? Por quê? Porque as redes sociais trazem muita coisa para eles, muito conhecimento, né, que a gente mesmo não dá, né? Então, a gente precisa estar ligada nisso aí, né? E aconteceu isso com ela, assim, muito forte o testemunho dela mesmo, muito, muito mesmo. Foi uma porta que se abriu. Uma porta que se abriu. Às vezes não foi por ela, não foi pela filha, mas sim, alguém abriu essa porta. Só que o que nos traz alegria é por causa desse conserto. Sim. Porque não importa o que foi que aconteceu, não importa a legalidade que foi dada, não importa o que o inferno conseguiu fazer ou está fazendo. A Bíblia diz que a benignidade não se aparta de nós. Então, isso faz a gente ter esperança e dizer, peraí, Senhor, aquele mal, uma hora terá o fim. Eu digo assim porque que a benignidade está junto de nós por causa da aliança. Eu disse assim para Deus que o mal, ele não vem para te matar. O mal, ele vem para consertar aquilo que tu não está vendo. Tipo assim, como o Jó diz, né? Para a mulher dele. Mulher, a bênção de Deus tu aceitou, mas o mal não queres tu aceitar? Por quê? Né? O bem eu quero, mas o mal eu também não quero. Mas o mal, ele não vem para te matar. Ele vem para te melhorar. Aí as pessoas às vezes julgam assim a mulher de Jó, né? Mas a mulher de Jó foi lá, em vez de ajudar o marido a se levantar. Eu digo, epa, pera lá. Te coloca no lugar dela. Perdeu 7 filhos, perdeu tudo que tinha, vivia uma vida de bonança. Se a gente perde um filho, meu Deus do céu, imagine 7, né? 7, era 7, né? Era 7, pastora, me corrija aí. Eu não me lembro quantos filhos era. Era 7, acho que era 7, se eu não me engano. Coisa nos corrige depois. E perdeu
Se coloca no lugar de mamãe para perder tudo isso de Deus filho, livre. né? Mas Jó estava lá, perseverante. E se você for olhar, foi uma porta aberta. Pastora, mas que porta se o Jó era íntegro? Mas lá você vai dizer, o que eu temia aconteceu. O que foi? Qual foi a brecha? O medo. E os filhos também, né? Porque a Bíblia diz que enquanto ele buscava, ele ainda não conhecia a Deus, né? Ele ainda não conhecia a Deus, mas ele já buscava o Senhor. Por isso que ele diz lá em Jó 42, se eu não me engano, não é Jó 42. Ele fala assim na palavra dele assim, bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Né? Antes de acontecer tudo isso, já buscava o Senhor. Mas os filhos dele faziam o quê, pastor? E ele disse que eu buscava. Mas olha só o interessante, a percepção de que quem é Deus. Ele falava assim, eu te buscava, mas eu ouvia falar, eu não te conhecia. Sim, isso é que eu queria lembrar, né? Eu ouvia falar de ti, mas eu não te conhecia. Porque no fundo ele tinha medo, pastor. Tinha medo. Ele era tão abençoado que ele tinha medo de perder tudo. É verdade. Queridos, você que me ouve, muito cuidado com o medo. Porque o medo é o contrário da fé. É verdade. Porque é isso que é muito forte que eu aprendi, pastor, isso me sustenta de uma forma tão intensa, é saber que Deus me ama. Saber todo mundo sabe, mas é você viver esse amor, sentir esse amor. Porque quando a Bíblia diz que o amor do Senhor lança fora todo o quê? Todo medo. Todo medo. Quando vem essa certeza, essa convicção, não, ele me ama, isso aqui não vai acontecer, não, porque ele me ama, isso aqui ele não vai deixar, porque ele me ama. Quando você é envolvido nesse amor, você chega perto, você não tem medo. Sim. Então, Jó não conhecia esse amor. Ele conhecia o poder, ele conhecia a soberania, ele conhecia tudo, mas esse amor de Deus por ele ainda não conhecia. E isso foi uma legalidade, né? Deus permitiu com que tocasse, lógico, depois restituiu tudo. Mas que você pode, a partir de hoje, meditar nessa paz que ele diz que não se aparta de ti. O conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. A benignidade não se desviará de ti. Ou seja, este amor, ele nunca vai afastar de ti. É um amor que chega a constranger a gente. Incondicional. Entendeu? Eu fiz isso, agora Deus não vai me amar. Filho, ele vai continuar te amando, ele não vai aceitar o que você fez. A consequência também vai vir do que você fez, mas o amor, verdade, ele nunca vai mudar. Ele diz que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Entendeu? Ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Então é por isso, pessoal, que a gente tem que cada dia mais viver essa aliança, chegar mais perto, passar o sangue de Jesus, para que ele venha nos limpar a cada dia, para que nós ficamos cada vez mais limpos e viver só o amor e não a consequência da sujeira do pecado. É verdade. Então, fico com essa palavra. Deus, ele se compadece de ti, não se afaste dele, se achegue a ele, não tenha medo. Não tenha medo. E eu costumo dizer para minhas filhas, pastor, gente, o que eu proíbo vocês não é punição, é proteção. Porque às vezes quando a gente proíbe um filho, ele acha que ele está punindo, mãe não deixa eu fazer nada e todo mundo vai e eu não vou, todo mundo pode e eu não posso. Minha filha, isso é para te proteger. Eu sempre tento deixar isso muito bem claro. Jogar a responsabilidade para elas, porque se eu jogo só para mim, na hora que eu estiver fora, elas vão fazer. Eu falo, olha, quem vai sofrer é você, isso aqui é para te proteger, porque cada ação tem uma reação, porque quem escolhe fazer isso vai viver isso, quem escolhe fazer isso vai viver isso. Eu sempre deixo a decisão para elas, por mais que eu estou controlando ali até onde eu puder, a gente faz, né? Por mais que a gente não queira, mas vai chegar um momento, pastora, que eu não vou conseguir mais. É verdade. Então elas têm que ter a convicção, a percepção que esse caminho me leva à destruição, e esse caminho me leva à paz, esse caminho, eu sempre digo e sempre prego, aquele que não busca o Deus do amor, vai encontrar com Deus da destruição, que não precisa buscar ele já está lá esperando, ei, vem. É verdade, eu digo assim que eu tenho uma filha de 18 anos, né, e eu sempre conversei com a minha filha desde pequenininha sobre tudo que tu possa imaginar. Sobre sexo, pastora? Sim, sobre sexo, por que não? Vai chegar um dia, né? Vai chegar um dia. E assim, graças a Deus, eu nunca tive problema com a minha filha. Nada com negócio de droga, com negócio de bebida, porque tem menina com 12 anos, 13 anos, já quer andar na galerinha, sim, né? Já quer conhecer novas amizades. E graças a Deus eu não tive esse problema com a minha filha, né? Tá aí, nós somos da Igreja de Deus no Brasil, né? Tá aí uma moça de 18 anos, está noiva, trabalha, tem a sua dependência. Tá, com 17 anos aqui, quando a gente chegou em Canaã, que a gente está com 2 anos aqui, ela já trabalhava com 17 anos, já estava com a sua dependência, já pagava o seu aluguel, suas coisas. Então, a melhor coisa do mundo é essa, é a gente ser amigo dos nossos filhos, né? Por mais às vezes que elas não queiram, porque às vezes tem essa barreira de mãe muito ser não amiga, né? Mas a gente tenta.
A gente, Sim. como a senhora falou, a gente fica controlando ali por trás, né, para ela não perceber. Entrar no mundo deles, pastora, porque Sim. às vezes a gente quer ser amigo de uma criança, mas com posicionamento de adulto. Sim. Como é que eu vou conquistar a confiança de uma criança? É brincando. Sim. É entrando no mundo deles, não é chegar ditando as regras. A criança Sim. não vai. Eu deixo, mas eu tô aqui. Você entendeu? Aham. Deixa Tu pode a corda- ir, mas eu tô aqui. Ela vai sair pensando que ela tá solta, Sim, né? Mas ela tá verdade. segura. Amém. Mas é isso aí. Amém. Muito bem. Vamos orar para finalizar? Caiu aqui. Senhor nosso Deus, nosso Sim, Pai, Jesus. estamos na Tua presença nesse momento. Quão maravilhoso é falar meu de Deus. Ti, é falar da Tua palavra. O nosso coração se alegra, Senhor, poder compartilhar as Tuas boas novas. E saber, Pai, que a cruz trouxe esse concerto de paz, esse concerto de benignidade, esse concerto, meu Deus, de compadecimento, de restauração de relacionamento. Meu Deus, em nome de Jesus, se compadece dessa pessoa que hoje ora comigo, se compadece dessa pessoa que muitas vezes está sendo ameaçada a sua saúde. Meu Pai, muitas vezes o diagnóstico veio com um tumor. Sim, e meu ali, Deus. meu Deus, o medo tem tomado conta do coração Sim, dela. Jesus. Mas eu ministro sobre a vida Em dela nome de agora, Jesus. que a benignidade estará Em em todos os nome seus de órgãos, Jesus. que a benignidade passará do alto Em da nome cabeça de à ponta Jesus. dos pés, trazendo a cura, meu Em Deus, nome de trazendo, Jesus. meu Pai, ali o mover, o restaurar, Sim, meu meu Pai. Deus. Em nome de Jesus, Em nome passe de na Jesus. medula, passe, meu Deus, no Passa, sistema sim, meu Deus. imunológico, no Em sistema nome de linfático. Jesus. Meu Deus, essa pessoa, meu Pai, que foi nome de vítima, meu Jesus. Pai, de um trabalho de feitiçaria, Sim, de meu Deus. macumba, seja desfeito, seja Em nome anulado. de Jesus. Meu Deus, que a tua bondade venha sobre ela. Sim, meu meu Deus. Pai, que em nome de Jesus ela possa viver Sim, esses meu Deus. benefícios da justiça, da aliança, meu Sim, Pai, meu feita Deus. na cruz. Abençoa os seus filhos, meu Pai. Traga, Sim, meu meu Deus, Deus. o prazer, o amor de estar contigo, Sim, de meu Deus. entender, meu Deus, quem tu és, Pai. Sim, Ah, Jesus. Espírito Santo, em nome de Sim, Jesus, meu Deus. nós te buscamos, Pai. E eu Sim, oro para que essa Jesus. pessoa venha cada dia mais, meu Deus, Sim, meu recuperar a sua identidade ou não perder a sua Sim, identidade, meu Deus. a identidade de um adorador, de uma pessoa grata, Sim, de uma meu pessoa Deus. que às vezes, mesmo quando as circunstâncias vêm, mesmo quando às vezes as coisas ruins vêm, ela possa olhar, meu Sim, Pai, e meu aprender com aquilo. Sim, Ah, Jesus. meu Deus, que a gratidão venha reinar no nosso Sim, meu coração, Deus. que nós não viemos quebrar este princípio, Sim, Pai. Jesus, E aí, ajuda. meu Deus, o nosso espírito será restaurado, Nos ajuda, será Senhor. permanecido como o espírito de um adorador. Sim, meu Deus. E aí nós iremos viver a benevolência da tua Sim, paz, meu da tua Deus. graça Em nome e do de teu Jesus, amor, meu em Deus. nome de Jesus. Amém. Amém.